Fala, fiel torcedor! E aí, nação corintiana? Você que faz parte do bando dos loucos por amor ao Corinthians e ama Deus acima de tudo, que sente a fé e a paixão queimando no peito como um fogo sagrado, está pronto para a maior explosão que o mundo do futebol já viu? Se você é desse time abençoado, daqueles que oram pela vitória do Timão e vivem cada jogo como uma batalha divina, então prove sua devoção agora. Se inscreva no canal Fiel Gavião News e aperta esse botão de like no vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso eterno Timão, as revelações que abalam o planeta, as análises que inflamam a alma e tudo que faz o coração alvinegro bater como um tambor de guerra. Não perca um segundo, porque o que eu vou despejar aqui vai te deixar em êxtase, vai te fazer agradecer aos céus e gritar para o mundo inteiro. É a notícia que para o tempo, que faz os rivais se esconderem de medo e que reescreve a história do esporte com letras de ouro. Imagine só, uma contratação que desce como um raio do paraíso, destruindo barreiras, elevando o Corinthians ao Olimpo e deixando o futebol em polvorosa total. Segure firme, fiel, porque essa saga é um turbilhão de suspense, drama e glória, como um épico bíblico onde o Timão é o escolhido de Deus para dominar tudo. Tudo se iniciou nas trevas da incerteza, fiel, em um daqueles momentos que parecem orquestrados pelo destino divino, onde o futuro do Corinthians foi tramado em absoluto sigilo, longe dos olhos profanos. Everton Cebolinha, esse nome que agora troveja como um milagre no Itaquera, estava sendo disputado por impérios do futebol global, clubes com riquezas infinitas que atiravam propostas como flechas envenenadas, mas o Timão, guiado por uma força superior, entrou na arena como um anjo vingador. Visualize o caos, reuniões escondidas em porões isolados de mansões luxuosas, com portas trancadas e vigilância constante, onde negociadores trocavam sussurros carregados de tensão e documentos sagrados que poderiam alterar o equilíbrio do universo boleiro, pressão vinda de todos os cantos, um colosso europeu bombardeando com ligações incessantes, prometendo salários celestiais que tentariam qualquer mortal, enquanto um gigante sul-americano armava ciladas com visões de taças continentais. Ligações secretas na calada da noite, com vozes trêmulas negociando termos que pareciam impossíveis e o suspense escalando a cada batida do coração. Será que a imprensa fareja o cheiro? Será que um arquirrival intercepta e rouba a bênção? Em uma dessas congregações clandestinas, sob a penumbra de velas tremeluzentes, as mãos suadas assinavam papéis enquanto cláusulas eram disputadas com fervor religioso e, de repente, uma chamada surpresa de um clube asiático quase profana tudo, oferecendo tesouros que fariam Salomão invejar. Mas Everton, com uma fé inabalável e um chamado divino, resistiu às tentações, e o Corinthians consumou o pacto em um golpe de mestre inspirado. E o milagre supremo, fiel, ele veio de graça. Sim, por questões contratuais que se revelaram uma intervenção celestial. Cláusulas antigas de seu contrato anterior foram invocadas como um mandamento, liberando-o sem que o Timão precisasse ofertar uma única moeda em transferência. Uma vitória nos tribunais do futebol que deixou os oponentes prostrados, clamando por misericórdia, enquanto o Corinthians ascendia aos céus. Agora respire fundo, porque os pormenores dessa negociação vão te elevar ao nirvana. O contrato é por 6 anos inabaláveis, com prorrogação divina por mais 4 se metas sagradas forem alcançadas. E que metas proféticas, fiel! Everton Cebolinha aceitou um salário baixo, modesto como o de um humilde servo, na ordem dos R$200 mil mensais, provando que veio pela graça da camisa e não pelas riquezas terrenas. Mas os bônus, esses são apocalípticos, como revelações que multiplicam fortunas, 150 mil extras por cada gol em clássicos que abalem a terra, 80 mil por assistência que ilumine caminhos para vitórias e premiações cumulativas que podem quadruplicar seus ganhos se o time erguer troféus como pilares eternos. Cláusulas especiais englobam bônus por proezas individuais,
como 2 milhões se ele se tornar o profeta artilheiro do Brasileirão e mais 1,5 milhão pela classificação à glória da Libertadores. Há cláusulas de rescisão que guardam o Timão como um escudo celestial. 80 milhões de euros para hereges estrangeiros que tentem profaná-lo, mas com maleabilidade baixa para o Corinthians. Ajustar conforme a vontade divina, metas pessoais que inflamam o espírito, 25 gols na temporada para um acréscimo de 40% no salário base e metas coletivas como contribuir para pelo menos 15 triunfos por turno, com recompensas em cascata que transformam cada embate em uma cruzada santa. Tudo isso foi barganhado em sessões exaustivas, com mensagens codificadas cruzando oceanos e a tensão atingindo o zênite quando um clube italiano irrompeu com uma heresia de oferta, incluindo palácios e legiões de fãs. Mas Everton cortou a ligação como quem expulsa demônios, afirmando que seu caminho era o alvinegro eterno. Que suspense transcendental, fiel! Que drama que faz a alma vibrar como em uma ressurreição! Essa não é mera transação, é uma profecia cumprida de intrigas, tentações superadas e exaltações que ecoarão pelos séculos. Para compreender o Messias que é Everton Cebolinha, precisamos peregrinar por sua jornada fiel, uma odisseia que parece escrita nas estrelas para culminar no Corinthians como o ápice da redenção. Ele nasceu em 22 de março de 1996 em Maracanaú, no Ceará, uma terra de guerreiros onde o sol forja heróis, chutando bolas improvisadas em campos áridos, sonhando com destinos grandiosos que pareciam miragens no deserto. Aos 11 anos, ingressou no Maracanã Esporte Clube, sua cidade natal, onde já desabrochava como uma flor no espinheiro, driblando adversidades com uma graça inata. Após uma reprovação no São Bernardo, persistiu com a bênção paterna e em 2009 entrou nas bases do Fortaleza, aos 15 anos despontando com velocidade demoníaca, inteligência celestial e finalizações que pareciam raios divinos, atraindo olhares de olheiros como profetas anunciando o escolhido. Em 2012, na Copa Carpina, o Grêmio o avistou como uma visão, contratando-o por empréstimo que se tornou eterno, com passe dividido em 90% para os gaúchos e 10% para o Fortaleza. Ali começava a ascensão ao paraíso. No Grêmio, de 2014 a 2020, estreou em 19 de janeiro de 2014, contra o São José pelo Gauchão, marcando seu primeiro gol em 23 de janeiro contra o Lajeadense, um batismo de fogo que iluminou o caminho. Foi o salvador na Copa do Brasil de 2016, com gols nas quartas contra o Palmeiras e na final contra o Atlético MG, cruzando para o gol do título como um anjo mensageiro. Em 2017, trilhou hat-tricks contra a Chapecoense e o gol da vitória na semifinal do Mundial contra o Pachuca, enfrentando o Real Madrid na final com bravura hercúlea. Em 2018, titular absoluto, eleito craque do Gauchão, maior artilheiro do Grêmio desde Hernan Barcos, deixando 69 gols em 273 jogos, o soberano da arena com 43 redes balançadas. Uma era de glórias que o elevou aos céus. Em agosto de 2020, transferido ao Benfica por 20 milhões de euros, assinou até 2025 com cláusula de 150 milhões, marcando contra o Famalicão e disputando 95 jogos com 15 gols e 17 assistências. Um exílio europeu que testou sua fé, mas o fortaleceu como aço temperado. Em junho de 2022, rumou ao Flamengo por 13,5 milhões fixos mais variáveis até 2027, estreando contra o Juventude, marcando na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, com 31 jogos, 3 gols e 5 assistências em 2022, alcançando 100 jogos em 2024. Uma passagem de provações que o preparou para o chamado Supremo. Títulos: Everton é um colecionador de coroas divinas. Copa do Brasil de 2016 com o Grêmio, onde foi o arauto da vitória. Libertadores de 2022 com o Flamengo, erguendo a taça como um troféu celestial. Copa do Brasil de 2022 novamente com o Flamengo, duplicando a glória e pela seleção. Ouro na Copa América de 2019, com 3 gols incluindo na final contra o Peru. E prata na de 2021. Prêmios individuais reluzem como estrelas. Craque do Gauchão 2018,
artilheiro da Copa América 2019 com 3 gols, empatado, mas com menos minutos que Guerreiro, integrante da seleção da Copa América 2019 pela Conmebol, craque da final da Copa América 2019, no 11º melhor do mundo em 2019 pelo The Guardian, honrarias que o consagram como um eleito. Convocações para a seleção. Convocado em agosto de 2018, estreou contra o Zero em setembro, brilhando em 2019 na Copa América com gols contra Bolívia, Peru e na final, eleito craque do jogo decisivo. Na 2021, assistência sem gols, mas com presença inspiradora. Ao todo, 25 jogos e 3 gols pela amarelinha, um profeta da pátria que carrega a nação nas costas. Seu estilo de jogo é uma sinfonia divina, fiel. Um vendaval de genialidade e potência que encanta fiéis e aniquila infiéis. Everton atua principalmente como ponta esquerda, mas flutua pelo ataque com uma versatilidade que o torna onipresente como o Espírito Santo. Comparações com craques? Ele tem a velocidade explosiva de um Mbappé, o drible seco de um Neymar e a garra incansável de um Suárez. Uma trindade letal que o posiciona entre os deuses do panteão. Pontos fortes irradiam luz, dribles curtos que desmantelam defesas como muralhas caídas, finalizações precisas com curva que encontram um ângulo como flechas, guiadas, visão de jogo que permite assistências milimétricas como passes de um maestro celestial. Pontos fracos? Em momentos de provação extrema, pode pecar por individualismo excessivo, segurando a bola além do necessário, mas isso é eclipsado por sua redenção mental que o faz ressurgir mais forte. Descrevendo como ele joga. Imagine recebendo na intermediária, girando sobre o marcador com uma finta corporal que o prostra, acelerando como um furacão para invadir a área e chutar com potência que rasga redes, tudo com calma serena nos instantes cruciais. Qualidades técnicas, controle de bola imaculado em alta velocidade, toques de primeira que aceleram transições, domínio aéreo com cabeceios potentes como trovões. Físicas, 1,74 de explosão muscular, resistência para percorrer 11 km por jogo sem fadiga, agilidade para mudanças de direção instantâneas como raios. Mentais, foco inabalável que ignora tentações, liderança que inspira sem palavras, determinação que vira derrotas em milagres. Nos acréscimos, o Corinthians o contratou porque precisava de um salvador, alguém que eleva ao patamar a divindade, transformando um time mortal em uma legião invencível. Com ele, gols choverão como maná, rivais tremerão como em juízo final, e o nível ascende ao celestial. Ele se encaixa no elenco atual como o Messias prometido, na ponta esquerda, cria espaços com movimentos inspirados, complementa ataques com criatividade divina, injeta energia que faz o grupo render como apóstolos unidos, virando batalhas em apoteoses. E o drama se desdobra nos bastidores, fiel, porque cada detalhe dessa epopeia merece ser proclamado como evangelho. Tudo acelerou em uma noite de tormenta quando uma ligação secreta de um emissário corintiano alcançou Everton em seu refúgio, sussurrando promessas que acenderam a chama sagrada. Reuniões escondidas multiplicaram-se, uma em um mosteiro isolado, com mantos e sigilo, onde cláusulas de bônus foram debatidas com ardor. 300 mil por vitória em mata-mata. Eterno, metas de 20 assistências para prêmios extras. Pressão de um clube alemão enviando hereges com contratos infernais, mas Everton, em uma comunhão virtual às 5 da madrugada, repudiou com "Meu destino é alvinegro". O suspense culminou quando questões contratuais de seu antigo pacto, uma cláusula de liberação por desequilíbrio ou similar, foram evocadas por juristas iluminados, permitindo que viesse de graça um milagre que poupou o timão de oferendas mundanas. Salário baixo? Sim, 200 mil mensais, mas com potencial para transbordar com bônus por metas como top 5 na artilharia, cláusulas de imagem que incluem cruzadas publicitárias do clube e escudos contra lesões que garantem integridade santa. Aprofundando na odisseia de Everton. Após as bases no Maracanã Clube, enfrentou rejeições como testes falhos, mas orou e persistiu com treinos ao alvorecer, forjando uma mentalidade de ferro divino. No Fortaleza, superou obstáculos como gramados ruins,
despontando com gols que salvaram torneios juvenis, atraindo o Grêmio como um chamado. No Grêmio, cada temporada foi uma revelação. Em 2014, estreia com gol que abalou o gauchão. 2015, consolidação com assistências em Brasileirão. 2016, herói da Copa do Brasil com gols contra Palmeiras, um chute de fora que curvou como milagre e final contra Atlético MG, cruzamento preciso para o título, celebrado como salvação. 2017, hat-trick contra Chapecoense, com dribles que deixaram defensores prostrados e gol no Mundial contra Pachuca, um voleio que ecoou global. 2018, craque do gauchão com 15 gols, maior artilheiro da arena, partidas como contra o River na Libertadores, onde driblou 3 e finalizou no ângulo. 2019, brilho na Copa América, mas pelo clube, gols em clássicos gaúchos que viraram lendas. 2020, despedida com gols emocionantes antes da Europa. No Benfica, 2020-2022, adaptou-se a frios invernos, marcando contra Famalicão com drible seco e chute colocado. 15 gols em 95 jogos, incluindo contra Porto em derby, onde assistiu para a vitória, testando resiliência mental em bancadas. No Flamengo, 2022 atual, estreia contra Juventude, com velocidade que rasgou defesa, gol na Copa do Brasil contra São Paulo, com cabeceio potente, Libertadores 2022, com assistências decisivas na final contra Atlético, Copa do Brasil 2022, com gols em semis, 2023, 64 jogos com persistência, apesar de sombras. 100 jogos em 2024 contra Botafogo com gol da vitória. Uma jornada de fé que o preparou para o timão.